É possível que um único ato de sacrifício, condenado desde o início, altere o curso da história? Ou seria a marcha de Leônidas para as Termópilas não um impulso de coragem cega, mas um dos mais frios e cínicos cálculos políticos já executados, uma peça deliberadamente sacrificada no grande tabuleiro de xadrez da sobrevivência helênica? Esta questão, sussurrada por historiadores em corredores empoeirados por mais de 2 milênios, não encontra uma resposta simples. Para sequer começar a compreendê-la, precisamos voltar ao ano de 480 a.C., a um mundo que prendia a respiração. A tempestade que se formava no leste não era uma mera campanha militar, era um evento geológico, uma força da natureza canalizada pela vontade de um único homem que se considerava um deus. Xerxes, o grande rei, o rei dos reis, havia reunido uma força que desafiava a própria imaginação. Heródoto, com seu talento para o drama, fala em mais de 1 milhão de combatentes, um número que, mesmo se exagerado pela metade, ainda representaria a maior conflagração humana que o planeta já vira. O exército persa era um império em marcha, uma colcha de retalhos de todos os povos subjugados, da Báctria à Etiópia, cada um com suas próprias armas, seus próprios deuses e seu próprio medo do chicote do suzerano. Para cruzar o Helesponto, a fronteira simbólica entre a Ásia e a Europa, Xerxes ordenou a construção de 2 pontes de barcos, uma obra de engenharia monumental que a natureza prontamente destruiu com uma tempestade. A fúria do monarca foi bíblica. Ele ordenou que o mar fosse açoitado 300 vezes, que grilhões fossem atirados em suas águas e que seus engenheiros fossem decapitados. Na segunda tentativa, as pontes se mantiveram. Por 7 dias e 7 noites, a humanidade fluiu sobre elas, um rio ininterrupto de aço, couro e carne, obscurecendo o sol com sua poeira. A notícia dessa travessia se espalhou pela Grécia como uma praga. O pânico era palpável. Cidades-estado, normalmente orgulhosas e belicosas entre si, agora se olhavam com desespero. Diplomatas corriam de Atenas a Corinto, de Tebas a Argos, tentando forjar alianças que pareciam impossíveis 1 mês antes. Muitos, especialmente no norte, não viram outra opção senão se submeter, oferecer terra e água, o símbolo da rendição incondicional ao poder persa. A Hélade, um mosaico de pequenas soberanias, estava prestes a ser esmagada sob a sandália de um único mestre. E no meio desse caos, desse medo coletivo, estava Esparta, uma sociedade que era uma anomalia, um fóssil vivo de uma era mais dura. Esparta não construía grandes monumentos, não escrevia filosofia complexa, nem esculpia mármores delicados. Esparta construía homens, e esses homens eram, em essência, a mais perfeita e letal arma de infantaria que o mundo antigo já produzira. Sua resposta à ameaça persa foi caracteristicamente espartana, fria, lacônica, quase desdenhosa. Enquanto a Grécia tremia, Esparta celebrava a Carneia, um festival religioso sagrado, durante o qual a guerra era estritamente proibida. A lei era a lei, mas a realidade era a realidade. A pressão dos aliados era imensa. Foi nesse momento que o oráculo de Delfos, a voz mais influente do mundo grego, proferiu sua profecia, ambígua e aterrorizante. A Pítia, em seu transe, declarou que, para a Grécia sobreviver, ou Esparta seria destruída, ou um de seus reis, descendente de Hércules, deveria morrer. A profecia era uma sentença de morte. Mas para quem? Para uma cidade ou para um homem? Aqui o mito e a política se entrelaçam de forma inextricável. Era uma previsão genuína ou uma obra-prima da propaganda espartana, uma maneira de legitimar uma missão suicida aos olhos de um povo profundamente religioso e supersticioso? Jamais saberemos.
O que sabemos é o que aconteceu a seguir. Um dos 2 reis espartanos, Leônidas, da casa dos Ágidas, um homem já na casa dos 50 anos, endurecido por uma vida inteira no brutal sistema educacional espartano, a Agogê tomou a profecia para si. Desafiando a proibição da Carneia, ele anunciou que marcharia para o norte para deter o avanço persa. Mas ele não levaria o exército espartano. A lei não podia ser totalmente quebrada. Em vez disso, ele selecionou sua guarda pessoal, a Hípeis, 300 dos melhores guerreiros de Esparta. E ele impôs um critério singular e sombrio. Cada homem escolhido deveria ter um filho vivo para continuar sua linhagem. Isso não era um exército sendo reunido. Era um cortejo fúnebre se preparando para a guerra. Cada homem que marchava para fora dos portões de Esparta sabia que não voltaria. Sua missão não era vencer, era morrer. Morrer de acordo com a lei, pela glória de Esparta e para cumprir uma profecia que poderia salvar a todos. O império de Xerxes foi construído sobre o medo e Esparta sobre a negação do medo. Nas Termópilas, o medo viria para encarar sua negação. A marcha para o norte não era apenas um movimento de tropas, era uma declaração filosófica escrita com os pés de 300 homens condenados. Cada passo que davam era um passo em direção à imortalidade, um passo que os afastava da vida, da família, do sol quente da Lacônia e os aproximava de um desfiladeiro estreito, onde o destino de um mundo seria decidido. Mas o que Leônidas realmente pensava? Acreditava ele na profecia divina ou via nela a justificativa perfeita para um ato de sacrifício estratégico, sacrificar 300 para despertar milhares? Morrer para ensinar aos gregos como viver? Eis a pergunta que paira sobre a lenda como um abutre. Esse ato foi um supremo gesto de fé em um poder superior ou um genial lance de realpolitik, usando o mito para alcançar um objetivo militar? Sua resposta revela muito sobre como você vê a história. Deixe sua escolha nos comentários. O derradeiro argumento de Leônidas a seus aliados hesitantes não foi um discurso inflamado, mas um gesto em direção ao mapa. Ele sabia que a força bruta dos persas só poderia ser neutralizada por um gargalo, um lugar onde seus números se tornassem irrelevantes, até mesmo uma fraqueza. Havia apenas um lugar assim na rota de invasão, um ponto de estrangulamento geográfico tão perfeito que parecia ter sido projetado pelos deuses para uma última e desesperada resistência. Era uma passagem estreita, espremida entre as falésias intransponíveis do Monte Calídromo e as águas do Golfo de Malha, um corredor tão apertado que em alguns pontos mal permitia a passagem de uma única carroça. Os gregos o chamavam de Termópilas, os portões quentes, devido às fontes termais sulfurosas que borbulhavam do solo, envolvendo o local em uma névoa perpétua e sinistra. Ao chegar, Leônidas não perdeu tempo. Ele viu o terreno não como um pedaço de terra, mas como sua principal arma, seu aliado mais confiável. A geografia era sua fortaleza. A primeira ordem foi reconstruir uma antiga muralha que os fócios haviam erguido anos antes para se defenderem das incursões dos tessálios. A muralha estava em ruínas, mas sob a disciplina espartana, pedras foram movidas, brechas foram fechadas e, em pouco tempo, uma barreira defensiva, ainda que rudimentar, se erguia através da passagem. Era um símbolo, uma linha desenhada na areia. Até aqui, ela dizia, e não mais. Aos poucos, os contingentes aliados começaram a chegar, um exército remendado de esperança e medo. Havia cerca de 1000 fócios, os habitantes locais que conheciam cada pedra e cada trilha daquela região. 1000 locrianos, 400 tebanos, cuja lealdade era, na melhor das hipóteses, duvidosa.
Muitos suspeitavam que seus corações já estavam com Xerxes, mas o grupo mais notável, além dos espartanos, eram os 700 téspios. Vindos de uma pequena cidade-estado sem grande reputação militar, eles chegaram não por obrigação de um tratado, mas por pura convicção. Sua presença era um ato de coragem que a história frequentemente esquece, ofuscada pelo brilho dos 300. No total, a força grega somava talvez 7.000 homens, 7.000 contra 1 milhão. A disparidade era tão absurda que beirava o cômico. O acampamento grego fervilhava de tensão. A desconfiança entre os diferentes contingentes era quase tão perigosa quanto o inimigo à sua frente. Disputas sobre comando, estratégia e até mesmo sobre a sensatez de estar ali eclodiam constantemente. Muitos argumentavam que deveriam recuar para o istmo de Corinto, a entrada para o Peloponeso, e defender o coração da Grécia ali. O medo era um veneno que se espalhava rapidamente. Foi a presença de Leônidas que impediu o colapso. Ele não gritava, não ameaçava. Sua autoridade emanava de uma calma sobre-humana, a calma de um homem que já havia feito as pazes com seu destino. Ele andava pelo acampamento, observando os exercícios dos seus espartanos, que, para o espanto dos outros gregos, passavam o tempo se exercitando nus, penteando seus longos cabelos e tratando a véspera da aniquilação como mais um dia de treinamento. Era uma guerra psicológica travada tanto contra o inimigo quanto contra os próprios aliados. Enquanto isso, o exército persa chegava e montava seu acampamento na planície diante da passagem. A visão era apocalíptica. Um mar de tendas que se estendia até o horizonte, o brilho de incontáveis fogueiras à noite, o murmúrio constante de 1 milhão de vozes. E Xerxes esperou. Por 4 longos dias, ele não fez nada. Por quê? A hesitação de um déspota todo-poderoso diante de um punhado de rebeldes é uma das grandes anomalias da campanha. Estaria ele genuinamente esperando que os gregos, ao verem a magnitude de sua força, simplesmente se dispersassem com medo? Ou havia um cálculo tático, talvez o receio de que uma parte da frota grega pudesse desembarcar tropas em sua retaguarda se ele se comprometesse totalmente com um ataque frontal? A explicação mais provável é a mais simples: a arrogância. Para Xerxes, a ideia de que aquele punhado de homens realmente pretendia lutar era inconcebível, um insulto à sua majestade divina. Ele enviou batedores a cavalo para observar o inimigo. Eles voltaram com um relatório desconcertante. Os espartanos estavam do lado de fora da muralha, alguns praticando ginástica, outros penteando meticulosamente seus cabelos. Xerxes riu, incapaz de compreender que, para um espartano, cuidar do cabelo era um ritual de preparação para a morte em batalha. Ele enviou um emissário com uma última oferta. As exigências eram simples: deponham as armas e suas vidas seriam poupadas. A resposta de Leônidas, registrada por Plutarco, entrou para a lenda. 2 palavras que encapsulam todo o espírito espartano: molon labe, venha buscá-las. Não era uma bravata, era um convite, um desafio lançado não a um exército, mas ao próprio conceito de império. A tensão naqueles 4 dias de espera deve ter sido insuportável. Cada nascer do sol revelava a mesma cena aterrorizante: a planície coberta pelo inimigo. Cada pôr do sol trazia a escuridão e a pergunta: o ataque virá amanhã? Para os gregos, a espera era uma tortura. Para os espartanos, era apenas o prelúdio. A morte não é algo a ser temido, mas um dever a ser cumprido. O silêncio antes da tempestade é frequentemente mais assustador que a própria tempestade. A espera estava prestes a terminar. O orgulho do grande rei havia sido ferido. A paciência se esgotara. O pedido de Leônidas estava prestes a ser atendido. No amanhecer do 5º dia,
a paciência de Xerxes finalmente se rompeu. Do seu trono, erguido em uma colina próxima para que pudesse assistir ao espetáculo da vitória, ele deu o sinal. A inércia se quebrou. Um rugido se ergueu do acampamento persa, o som de dezenas de milhares de gargantas, e a primeira onda de assalto se moveu. Eram os medos e os sicianos, povos guerreiros das regiões centrais do império, enviados como bucha de canhão para desgastar e quebrar a determinação grega. Eles avançaram em uma massa desordenada, uma torrente humana, confiante em seu número, com seus escudos de vime e lanças curtas. Eles se chocaram contra a muralha de escudos grega com a força de uma maré, e a muralha não cedeu. O que os persas encontraram nos portões quentes não era um exército, era uma máquina. A falange grega, uma formação de infantaria pesada, era a expressão máxima da guerra disciplinada. Homens em fileiras cerradas, protegidos por grandes escudos redondos de bronze, os hoplons, que cobriam o lado esquerdo de seu próprio corpo e o lado direito do companheiro ao lado. De trás dessa parede de bronze, projetavam-se as lanças longas, as dores, com quase 3 metros de comprimento, criando uma floresta impenetrável de pontas de ferro. A passagem estreita, que deveria ser a ruína dos gregos, tornou-se sua salvação. Os persas não podiam usar sua cavalaria nem flanquear a formação. Eles só podiam atacar de frente, canalizados para um moedor de carne. A primeira onda foi aniquilada. Os que não foram empalados pelas lanças foram esmagados pela pressão de seus próprios companheiros atrás. A passagem ficou rapidamente coberta de corpos, tornando o avanço ainda mais difícil para as ondas seguintes. O combate era brutal, íntimo. Os escudos se chocavam com um som surdo e metálico. As lanças se quebravam. Quando isso acontecia, os gregos sacavam suas espadas curtas, os chifos, e a luta se tornava um massacre a curta distância. Os espartanos, no centro da linha, eram a âncora de toda a defesa. Criados desde os 7 anos de idade para essa única finalidade, eles lutavam com uma eficiência aterrorizante, uma calma fria no meio do caos ensurdecedor. Eles não lutavam como indivíduos, mas como um único organismo. E eles usaram uma tática que semeou o caos nas fileiras persas, a retirada fingida. Em momentos coordenados, a falange recuava, aparentando desordem e pânico. Os persas, acreditando que a linha havia quebrado, avançavam aos gritos, perdendo toda a coesão. E então, em um único comando, os gregos se viravam, firmavam seus escudos e avançavam, massacrando os perseguidores desorganizados. Era uma armadilha mortal, executada com a precisão de um balé macabro. Heródoto conta que Xerxes, assistindo à carnificina de seu trono, saltou de pavor 3 vezes, temendo por seu exército. Ele via seus homens morrendo aos milhares, suas melhores tropas sendo desmembradas por um inimigo que se recusava a ceder um único palmo de terreno. O deus-rei, acostumado a vitórias fáceis e submissão instantânea, estava tendo sua primeira lição sobre a natureza da liberdade. Para um homem que luta por um salário ou sob a ameaça de um chicote, a morte é o fim. Para um homem que luta por sua casa, sua família e sua própria existência, a morte é apenas uma consequência aceitável. O dia se arrastou e o massacre continuou. Onda após onda de tropas persas foi lançada contra a parede de escudos, e onda após onda foi quebrada. O solo ficou encharcado de sangue. Os corpos se empilhavam em barricadas grotescas. O ar estava pesado, com o cheiro de suor, medo e morte. Ao anoitecer, quando a luta finalmente cessou, a passagem era um testemunho silencioso da futilidade da força bruta contra a determinação disciplinada. O exército de Xerxes estava abalado. Os gregos, exaustos, feridos, mas inabaláveis,
ainda mantinham a linha. O primeiro dia da batalha havia terminado. Foi uma vitória grega, esmagadora e inequívoca, mas a noite trouxe pouco alívio. Eles sabiam que o amanhecer traria um inimigo ainda mais furioso e desesperado. E o grande rei tinha um trunfo na manga, uma carta que ele acreditava ser invencível. Ele estava prestes a enviar seus melhores homens, sua guarda de elite, para o matadouro. A noite caiu sobre Termópilas, uma noite fria e curta, preenchida pelos gemidos dos feridos e pelo silêncio dos mortos. A fúria de Xerxes era uma força palpável, um calor que emanava do trono e se espalhava pelo acampamento persa, mais intimidante que o sol da Hélade. A humilhação do primeiro dia era uma mancha em sua honra divina que só poderia ser lavada com sangue. Se os medos e sicianos, guerreiros competentes mas descartáveis, não conseguiram romper a linha grega, então ele enviaria aqueles que não podiam falhar. Ele enviaria sua própria lenda. Ao amanhecer do segundo dia, o comando foi dado para que a guarda pessoal do rei, os 10.000 imortais, se preparasse para a batalha. Este era o coração de aço do Império Persa, um corpo de elite, cujo nome derivava do fato de que seu número era sempre mantido em exatos 10.000. Se um guerreiro caía, fosse por doença ou em combate, era imediatamente substituído, criando a ilusão de que eram uma força eterna e invencível. Eram os melhores soldados que o vasto império podia produzir, magnificamente equipados com armaduras de escamas de ferro sob túnicas coloridas, carregando lanças mais curtas que as gregas, mas com contrapesos de prata ou romãs de ouro para os oficiais, além de arcos e adagas. Sua reputação os precedia. Sua marcha para a batalha era um espetáculo de poder e riqueza, projetado para aterrorizar o inimigo antes mesmo que o primeiro golpe fosse desferido. A aproximação dos imortais era diferente da carga caótica do dia anterior. Eles avançavam em silêncio disciplinado, uma onda reluzente de ouro e aço, a personificação do poder imperial. Para os gregos que os observavam da muralha, o momento deve ter sido de profundo temor. Eles estavam prestes a enfrentar a lenda, mas Leônidas e seus espartanos não eram homens que se impressionavam com lendas. O único mito em que acreditavam era o da supremacia da lança e do escudo espartano. A batalha recomeçou. O choque do ataque dos imortais foi imenso, mas a geografia das Termópilas era uma grande niveladora. Na passagem estreita, a superioridade numérica dos imortais novamente se mostrou inútil. Pior, seu equipamento tão eficaz em campo aberto tornou-se uma desvantagem. Suas lanças mais curtas não conseguiam alcançar os gregos por trás da muralha de escudos e da floresta de lanças mais longas. Suas armaduras de escamas, embora oferecessem boa proteção contra flechas, eram menos eficazes contra as estocadas poderosas das lanças e os golpes de espada dos hoplitas. A falange grega, mais uma vez, se manteve firme. Leônidas orquestrou a defesa com uma precisão genial. Ele rotacionava seus homens. Nenhum contingente lutava por muito tempo. Espartanos, téspios, coríntios, todos se revezavam na linha de frente, mantendo a defesa sempre fresca e vigorosa, enquanto os imortais, incapazes de fazer o mesmo devido à falta de espaço, começavam a se cansar sob o sol escaldante. A luta se tornou um impasse sangrento. Os imortais, liderados por seu comandante Hidarnes, lutaram com a coragem do desespero, sabendo que a falha diante de seu rei significaria uma desonra pior que a morte. Eles se lançavam contra os escudos gregos, tentando abrir uma brecha, pisando sobre os corpos de seus próprios companheiros caídos. Mas a disciplina grega era superior. Cada homem confiava no homem ao seu lado. A falange respirava e se movia como uma única entidade. O mito
da invencibilidade dos imortais estava sendo desfeito a cada hora que passava, a cada guerreiro de elite que caía com uma lança grega no peito. O ouro de suas armaduras, manchado pelo sangue plebeu, ao final da tarde, ficou claro que o trunfo de Xerxes havia falhado. A guarda de elite do maior império do mundo foi repelida, sofrendo perdas terríveis. A desmoralização no campo persa era agora total. O choque e a fúria do dia anterior deram lugar a um sentimento sombrio de impotência. A vitória frontal parecia impossível. A passagem era inexpugnável. Para Xerxes, a situação era mais do que uma derrota militar. Era uma crise existencial. Um deus não pode ser desafiado por meros mortais. A ordem cósmica estava sendo violada naquele pequeno pedaço de terra. A superioridade não está apenas nos números ou no equipamento, mas na vontade. E a vontade dos homens livres, defendendo sua terra, provou ser mais dura que o aço dos tiranos. Enquanto a noite do segundo dia caía, uma quietude desesperada se abateu sobre o acampamento persa. As estratégias convencionais haviam falhado. A força bruta foi derrotada. A elite foi humilhada. A guerra, parecia, só poderia ser vencida por outros meios, não pela força, mas pela traição. Enquanto Xerxes ponderava seu próximo movimento, consumido pela frustração, um homem se aproximava de seu acampamento, sob o manto da escuridão. Um homem local que conhecia as montanhas como a palma de sua mão. Um homem cujo nome se tornaria sinônimo de traição por toda a eternidade. A questão que se coloca é: a bravura, por mais pura que seja, pode realmente triunfar sobre a traição? Analisando a história, parece que o heroísmo inspira as massas, mas a traição muitas vezes define os resultados. Qual dessas forças você acredita que realmente move o mundo? Diga-nos nos comentários. O desespero é um catalisador poderoso. Ele pode levar homens a atos de heroísmo inimaginável ou a mais abjeta baixeza. No acampamento de Xerxes, o desespero por uma vitória estava se transformando em uma busca frenética por qualquer vantagem, qualquer truque, qualquer segredo que pudesse quebrar o impasse sangrento. E foi o desespero que trouxe um homem chamado Efialtes de Males para a tenda do grande rei. A figura de Efialtes é envolta em mistério e infâmia. Heródoto o descreve simplesmente como um homem local. As razões para sua traição são objeto de especulação. Foi a promessa de uma vasta recompensa de ouro? Ou talvez uma antiga mágoa, um ressentimento contra os espartanos ou seus vizinhos fócios? O que quer que o tenha motivado, a informação que ele carregava era mais valiosa para Xerxes do que 10.000 imortais. Efialtes revelou a existência de um segredo bem guardado daquela região. Um caminho de montanha, uma trilha de cabras conhecida como Anopeia, que contornava as falésias do Monte Calídromo e saía diretamente na retaguarda da posição grega. Era a chave para quebrar o impasse. O caminho não era totalmente desconhecido para os gregos. Leônidas, ciente da possibilidade de um flanqueamento, havia posicionado os 1000 hóplitas fósseis para guardar a trilha no alto da montanha. Ele confiava que eles seriam suficientes para deter qualquer força que tentasse passar. Foi um erro de cálculo que selaria seu destino. Naquela mesma noite, sob o véu de uma escuridão sem lua, Xerxes agiu. Ele convocou Hidarnes, o comandante dos imortais, e lhe deu a missão. Uma tropa de elite, provavelmente os remanescentes da guarda real, foi reunida. Eles não levariam armaduras pesadas nem equipamentos que pudessem fazer barulho. Esta seria uma operação furtiva. Liderados por Efialtes, a coluna persa começou a subida silenciosa pela trilha de Anopeia. As montanhas, que haviam sido as aliadas silenciosas dos gregos, agora conspiravam contra eles. A subida era árdua, realizada em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som de
sandálias em pedras soltas e respirações ofegantes. Ao amanhecer, quando a primeira luz cinzenta começou a delinear os picos das montanhas, os persas se aproximaram do cume onde os fócios estavam acampados. O ataque foi uma surpresa completa. Os fócios, que não esperavam um ataque noturno em um terreno tão difícil, foram pegos desprevenidos. O som da aproximação persa, abafado pelo farfalhar das folhas de carvalho que cobriam o chão da montanha, foi o único aviso. Uma curta e feroz batalha se seguiu na penumbra da madrugada. Os fócios, em menor número e em pânico, ofereceram uma breve resistência antes de se dispersarem e fugirem para as partes mais altas da montanha, acreditando que eles eram o alvo principal do ataque. Em sua fuga, eles cometeram um erro fatal. Deixaram o caminho desprotegido. O caminho para a retaguarda de Leônidas estava agora escancarado. O círculo do cerco estava prestes a se fechar. A notícia da traição não chegaria a Leônidas por um mensageiro persa exigindo rendição, mas pelo sussurro de desertores do campo inimigo e, finalmente, pela confirmação de seus próprios batedores que viram com horror o brilho do sol nas armaduras persas descendo a montanha atrás deles. A traição de um único homem havia anulado todo o heroísmo, toda a disciplina e todo o sangue derramado nos 2 dias anteriores. A genialidade tática da defesa das Termópilas havia sido desfeita, não por uma manobra militar brilhante, mas por um ato de ganância. A história militar está repleta de momentos como este, onde a lealdade de um único indivíduo se torna o ponto de articulação do destino de nações. O aço pode quebrar escudos, mas a traição quebra exércitos. A muralha de escudos na passagem ainda estava de pé, mas a verdadeira defesa, a integridade da posição estratégica, havia sido violada. O sol que nascia naquele terceiro dia não trazia a promessa de mais uma vitória, mas a certeza da aniquilação. Para Leônidas e seus homens, a questão não era mais se eles morreriam, mas como. A luz da aurora do terceiro dia trouxe consigo a mais terrível das certezas. Batedores, com os rostos pálidos de exaustão e pavor, chegaram ao acampamento grego com a notícia. O inimigo havia contornado a passagem. Os imortais estavam descendo a montanha em suas costas. A armadilha estava montada. Uma onda de pânico varreu o acampamento. O heroísmo dos últimos 2 dias se evaporou, substituído pelo instinto primordial de sobrevivência. As vozes que antes clamavam por glória, agora gritavam por retirada. O exército aliado, uma coalizão frágil mantida unida pela vontade de Leônidas, estava à beira da desintegração. Leônidas convocou um conselho de guerra de emergência no meio do tumulto. As opiniões eram divididas e apaixonadas. Muitos dos comandantes aliados argumentavam com razão que permanecer ali significava o suicídio e a perda de tropas valiosas que seriam desesperadamente necessárias para a defesa do resto da Grécia. Outros, talvez por vergonha ou orgulho, falavam em resistir até ao fim. No meio do caos, Leônidas permaneceu como uma rocha de calma. Para ele não havia dilema. Seu caminho já havia sido traçado pela profecia, pela lei espartana e por sua própria concepção de dever. Foi então que ele tomou sua decisão mais importante, a decisão que transformaria uma derrota militar em uma lenda imortal. Ele se levantou e deu sua última ordem. A maior parte do exército grego deveria se retirar imediatamente. Eles deveriam recuar e se juntar às principais forças gregas, levar a notícia do que havia acontecido e se preparar para as batalhas futuras. Sua sobrevivência era estrategicamente mais importante do que uma morte inútil nas Termópilas. Ele liberou os coríntios, os fliásios e todos os outros contingentes do Peloponeso, mas ele mesmo, com seus 300 espartanos,
permaneceria. A lei espartana proibia um soldado de abandonar seu posto, e ele era o rei de Esparta. Sua partida seria uma desonra que nem a vitória poderia apagar. Neste momento crucial, algo extraordinário aconteceu. Os 700 téspios, liderados por seu comandante Demófilo, se recusaram a partir. Eles não estavam sob nenhuma obrigação espartana, nenhuma profecia divina. Sua decisão de ficar foi um ato de pura e comovente solidariedade, uma escolha de morrer ao lado de seus irmãos de armas, em vez de viver com a lembrança de tê-los abandonado. A história muitas vezes se esquece de sua coragem, mas seu sacrifício foi tão nobre quanto o dos espartanos. Os 400 tebanos, no entanto, receberam uma ordem diferente. Leônidas os reteve contra a vontade deles. Sua cidade já era suspeita de medismo, de simpatia pela causa persa, e Leônidas provavelmente os manteve como reféns, ou talvez para garantir que pelo menos um contingente da Beócia fosse visto lutando até o fim, uma manobra política mesmo à beira da morte. A despedida foi um momento de tragédia e grandeza. Os exércitos se separaram, um marchando para o sul, para a segurança e para as batalhas futuras, o outro, um pequeno grupo de pouco mais de 1000 homens, permanecendo para enfrentar o maior exército do mundo, agora atacando por duas frentes. Não havia mais nenhuma esperança de vitória, nenhuma ilusão de sobrevivência. A luta não era mais por um objetivo tático, era um sacrifício, um ato deliberado de autoimolação projetado para comprar tempo para o resto da Grécia e, mais importante, para criar um exemplo de que a liberdade tem um preço e que há homens dispostos a pagá-lo com suas próprias vidas. Para um espartano, a morte em batalha não era uma tragédia. Era a culminação de uma vida inteira de treinamento, a realização de seu propósito. Enquanto observava seus aliados se retirarem, Leônidas talvez tenha se permitido um momento de reflexão. O que leva um homem a caminhar para a morte, certa por uma ideia que talvez nunca veja realizada? A resposta para ele era simples. Era a lei, era a honra, era Esparta. Ele se virou para seus homens restantes, os espartanos penteando seus cabelos uma última vez, os téspios verificando suas armas com uma determinação sombria. O sol estava mais alto no céu, o som do avanço persa, tanto pela frente quanto por trás, era agora um trovão contínuo. O fim estava próximo, mas antes do fim, haveria um último ato de desafio, um último banquete, antes da partida para a eternidade. Com o exército persa se aproximando de ambas as direções e o destino selado, a atmosfera entre o pequeno grupo de gregos restantes mudou. O medo e a incerteza da madrugada deram lugar a uma calma sombria, a aceitação final do inevitável. Foi nesse momento que Leônidas proferiu as palavras que ecoariam pela história, uma mistura de humor negro e desafio final. Virando-se para seus companheiros, ele teria dito: "Tomem um bom café da manhã, homens, pois esta noite jantaremos no reino de Hades." Não havia tristeza em suas palavras, apenas a praticidade de um soldado se preparando para seu último dever. A estratégia defensiva dos dias anteriores foi abandonada. Não havia mais razão para se esconder atrás da muralha. O objetivo não era mais sobreviver, mas infligir o máximo de dano possível, transformar sua morte em um espetáculo de carnificina que assombraria o Império Persa para sempre. Com um grito de guerra que perfurou o ar da manhã, os gregos condenados saíram de trás de suas defesas. Eles não esperaram pelo ataque, eles atacaram. Lançaram-se para a parte mais larga da passagem, buscando ativamente o confronto com a vanguarda do exército principal de Xerxes. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um ato de fúria primal. Os espartanos e téspios lutaram com a força desesperada
de homens que não têm mais nada a perder. Cada golpe era desferido para matar. Cada avanço era feito sem a menor preocupação com a autoproteção. Eles se tornaram uma tempestade de bronze e ferro, um redemoinho de violência no coração do exército persa. A vanguarda persa, pega de surpresa pela ferocidade do ataque suicida, foi destroçada. Os gregos abriram caminho através das fileiras inimigas, matando indiscriminadamente, seus corpos movidos por uma adrenalina final e uma determinação de levar consigo o maior número possível de inimigos para o submundo. No centro da luta, como um leão ferido, estava o próprio Leônidas. Ele lutou na linha de frente, seu escudo e lança abrindo um rastro de morte. Ele era o foco do ataque persa, o prêmio que todos queriam reivindicar. E foi ali, no meio do caos, que ele finalmente caiu. Uma lança ou flecha persa encontrou seu alvo, e o rei de Esparta, o descendente de Hércules, tombou morto no campo de batalha. Sua morte, no entanto, não marcou o fim da luta, marcou o início de sua fase mais selvagem. Os persas avançaram para capturar o corpo de seu inimigo mais odiado, mas os gregos sobreviventes formaram um círculo de aço ao redor de seu rei caído. Uma batalha brutal e desesperada começou pelo corpo de Leônidas. Era uma questão de honra suprema. Para os persas, capturar o corpo seria o símbolo máximo da vitória. Para os gregos, protegê-lo era seu último dever para com o rei que os liderou até a morte. 4 vezes os persas atacaram em massa para tomar o corpo, e 4 vezes os gregos, agora em número drasticamente reduzido, os repeliram em ondas de fúria suicida. Eles lutaram sobre o corpo de seu rei como leões protegendo sua cria, matando 2 irmãos de Xerxes no processo, um golpe pessoal e humilhante para o grande rei que assistia de longe. Em um esforço sobre-humano, eles conseguiram arrastar o corpo de Leônidas para trás, para junto de suas fileiras cada vez menores. A luta foi o auge da violência, um ato puro e não diluído de combate em nome de um ideal, de uma lealdade que transcendia a própria vida. Mas a coragem tem seus limites físicos. Os gregos estavam exaustos, sangrando de múltiplos ferimentos, seus números diminuindo a cada segundo. A onda persa era simplesmente avassaladora. Eles foram forçados a recuar, passo a passo, sob a pressão esmagadora do inimigo. O último ato da tragédia estava prestes a começar. O sacrifício de um líder como Leônidas é frequentemente visto como a mais nobre das mortes. Mas aqui reside uma questão desconfortável. Um líder que morre em glória inspira mais as gerações futuras? Ou um líder que sobrevive para lutar outro dia é objetivamente mais útil para sua nação? Compartilhe sua opinião nos comentários. Empurrados pela maré infinita de soldados persas, os poucos gregos que ainda conseguiam se manter de pé realizaram seu último recuo. Carregando o corpo de Leônidas, eles se retiraram da passagem principal para uma pequena colina próxima, conhecida como Cólono. Ali eles fariam sua última resistência. Não havia mais formação, não havia mais falange. Era apenas um amontoado de homens exaustos e feridos, determinados a lutar até o último suspiro. As lanças que haviam formado uma barreira impenetrável por 2 dias estavam agora quebradas. As espadas, cegas e entalhadas pelo uso constante contra escudos e armaduras, eram armas ineficazes. Quando as lâminas se foram, eles lutaram com o que restava. Usaram suas próprias mãos, seus dentes, arrancaram pedras do chão e as atiraram contra os inimigos que se aproximavam. Era a negação final da derrota, a recusa em se render, mesmo quando a morte era uma certeza absoluta. O espetáculo daquela resistência final era tão terrível e tão inspirador que paralisou a vanguarda persa. Xerxes, observando a cena de seu trono,
sentiu uma mistura de admiração e fúria. Ele já havia perdido milhares de seus melhores homens, incluindo 2 de seus próprios irmãos, para aquele punhado de guerreiros fanáticos. Ele não estava disposto a sacrificar mais ninguém em um combate corpo a corpo contra homens que claramente não tinham mais instinto de autopreservação. Sua paciência havia se esgotado. A honra da batalha deu lugar à pragmática da aniquilação. Ele deu uma ordem que, embora militarmente sensata, mancharia sua vitória para sempre. Ele ordenou que seus arqueiros avançassem. Milhares de arqueiros de todas as nações do império formaram fileiras e ergueram seus arcos. A ordem foi gritada e o céu escureceu. Uma nuvem de flechas, dezenas de milhares delas, subiu em um arco mortal e desceu sobre a pequena colina. Era a famosa chuva de flechas que um espartano havia zombado antes da batalha, dizendo que então eles lutariam na sombra. Agora, essa sombra era a mortalha deles. Não havia onde se esconder. Os escudos restantes, perfurados e quebrados, ofereciam pouca proteção. Os últimos heróis das Termópilas morreram não em um confronto de aço contra aço, mas sob uma tempestade impessoal de projéteis, abatidos à distância como animais. Um por um, os últimos espartanos e téspios caíram, seus corpos perfurados por dezenas de flechas. O silêncio finalmente desceu sobre a colina de Cólono, quebrado apenas pelos gemidos dos moribundos. Com a resistência finalmente esmagada, os tebanos, que haviam lutado sem convicção e talvez até mesmo se rendido durante a fase final da batalha, se entregaram formalmente aos persas, sendo marcados com o selo do rei como escravos. A batalha havia terminado. Xerxes desceu de seu trono e caminhou pelo campo de batalha. O custo de sua vitória era visível por toda parte. Estima-se que os persas perderam cerca de 20.000 homens naqueles 3 dias, um número assombroso em comparação com as perdas gregas. A visão dos corpos de seus nobres e de sua guarda de elite, empilhados na passagem estreita, não lhe trouxe satisfação, apenas uma raiva profunda e amarga. Sua fúria se concentrou em um único objetivo: o corpo de Leônidas. Ele ordenou que o encontrassem. Quando o corpo do rei espartano foi arrastado para sua presença, Xerxes cometeu seu ato final de barbaridade. Em uma violação de todos os costumes de guerra da época, que ditavam respeito pelo corpo de um adversário nobre, ele ordenou que a cabeça de Leônidas fosse cortada e empalada em uma estaca. Seu corpo foi crucificado. Era um ato de profanação mesquinha, a tentativa de um tirano de humilhar na morte o homem que ele não conseguiu quebrar em vida. Mas ao fazer isso, Xerxes cometeu um erro de cálculo monumental. Ele pensou que estava destruindo um inimigo. Em vez disso, ele estava criando um mártir. Ele pensou que estava apagando a memória de Leônidas. Em vez disso, ele a estava gravando a fogo na alma da Grécia. A batalha tática pelas Termópilas estava perdida, mas a guerra pela memória, a guerra que forja lendas, estava apenas começando. A cabeça de Leônidas em uma estaca não era um símbolo de derrota grega, mas um farol que acenderia um fogo de vingança em toda a Hélade. A notícia da queda das Termópilas e da profanação do corpo de Leônidas viajou para o sul, não como uma onda de desespero, mas como uma centelha em um campo seco. A história do sacrifício dos 300 espartanos e dos seus aliados téspios não foi recebida como uma prova da invencibilidade persa, mas como a mais poderosa das convocações às armas. O heroísmo deliberado de Leônidas funcionou exatamente como ele deve ter planejado. Transformou uma guerra de sobrevivência em uma cruzada moral. Não se tratava mais de defender cidades, tratava-se de vingar os mártires e defender a própria ideia de liberdade contra a barbárie tirânica.
O tempo que a resistência nas Termópilas comprou, embora apenas alguns dias, provou ser estrategicamente inestimável. Enquanto Xerxes estava detido no norte, a frota grega aliada, sob o comando do brilhante e astuto estrategista ateniense Temístocles, teve tempo para se posicionar e executar seu próprio plano audacioso. Temístocles sabia que, assim como em terra, a única chance dos gregos no mar era negar a superioridade numérica persa, atraindo sua vasta armada para águas confinadas, onde suas naus mais pesadas e menos manobráveis se tornariam um estorvo. Após a queda das Termópilas, o exército persa marchou para o sul, saqueando e incendiando as cidades que resistiam. Atenas foi evacuada e seus cidadãos assistiram de longe enquanto sua cidade, incluindo a Acrópole, era queimada até o chão. Foi o ponto mais baixo para os gregos, mas Temístocles usou a destruição de sua própria cidade como isca. Ele enviou uma mensagem falsa a Xerxes, fingindo ser um traidor, dizendo ao rei persa que a frota grega estava em pânico e planejando fugir do estreito de Salamina durante a noite. Xerxes, cuja arrogância havia sido alimentada pela vitória nas Termópilas, mordeu a isca. Ele ordenou que sua frota bloqueasse as saídas do estreito para aniquilar os gregos de uma vez por todas. Foi uma armadilha perfeita. No dia seguinte, a enorme frota persa entrou nas águas apertadas de Salamina, apenas para se ver incapaz de manobrar. Os triremes gregos, mais ágeis, avançaram e causaram o caos, abalroando e afundando os navios persas que se chocavam uns contra os outros. A Batalha de Salamina foi uma vitória naval grega retumbante e decisiva. Xerxes, assistindo de um trono na costa, viu sua invencível armada ser destruída diante de seus olhos. A derrota em Salamina foi um golpe devastador. Com sua linha de suprimentos naval cortada, Xerxes foi forçado a recuar para a Ásia com a maior parte de seu exército, deixando para trás uma força substancial sob o comando de seu general Mardônio para completar a conquista no ano seguinte. O sacrifício nas Termópilas agora fazia todo o sentido estratégico. Ele atrasou o avanço persa o suficiente para permitir a vitória em Salamina, a vitória que quebrou a espinha da invasão. No ano seguinte, em 479 a.C., o ato final da guerra foi encenado. O exército grego unido, o maior já reunido, encontrou as forças restantes de Mardônio perto da cidade de Plateia. O comando supremo das forças terrestres gregas foi dado apropriadamente a um espartano, Pausânias, o regente e sobrinho de Leônidas. Na batalha que se seguiu, os hóplitas gregos, inspirados pela memória das Termópilas e impulsionados por um desejo de vingança, esmagaram completamente o exército persa. Mardônio foi morto e a ameaça de conquista foi eliminada para sempre. A vitória foi total. A liberdade da Grécia havia sido garantida, e essa liberdade foi comprada com o sangue dos homens que caíram nos portões quentes um ano antes. O sacrifício sem sentido aparente se revelou a pedra fundamental da maior de todas as vitórias. Anos depois, quando a paz foi restaurada, os gregos voltaram às Termópilas para recolher os ossos de seus heróis e erguer monumentos. Um leão de pedra foi erguido em memória de Leônidas, e para todos os 300, uma simples inscrição, composta pelo poeta Simônides de Ceus, foi gravada em uma pedra. Suas palavras, de uma simplicidade e poder avassaladores, capturaram a essência do dever espartano. Ó estrangeiro, vai e anuncia aos lacedemônios que aqui jazemos, em obediência às suas leis. A derrota tática se transformou em um triunfo estratégico e, mais importante, em um mito fundador para a civilização ocidental. A história dos 300 não era mais apenas história, estava se tornando uma lenda.
A pedra com o epitáfio de Simônides não marcava apenas um túmulo, ela consagrava o nascimento de um dos mitos mais poderosos e duradouros da história humana. A Batalha das Termópilas deixou de ser um mero evento histórico, um confronto de 3 dias em um desfiladeiro remoto, para se tornar um arquétipo, um símbolo eterno da luta da liberdade contra a tirania, do sacrifício do indivíduo pelo bem coletivo. A história real, com suas complexidades, seus tebanos hesitantes e seus fósseis em fuga, começou a ser polida e simplificada pela memória coletiva, transformando-se em uma narrativa pura de bravura contra a opressão. O eco dos portões quentes ressoou através dos séculos, sua frequência adaptando-se a cada nova era, a cada nova luta. Os romanos, que admiravam profundamente a disciplina espartana, estudaram a batalha como um exemplo de virtude militar. Durante o Renascimento, com a redescoberta dos textos clássicos de Heródoto, a história de Leônidas inspirou artistas e pensadores que viam nela um precedente para a resistência das cidades-estado italianas contra os grandes impérios. Os pais fundadores dos Estados Unidos da América, educados nos clássicos, viam em si mesmos os herdeiros da tradição democrática grega e, na sua luta contra o Império Britânico, um reflexo da resistência da pequena Hélade contra a vasta Pérsia. O feito dos 300 tornou-se uma metáfora para sua própria revolução aparentemente impossível. O mito provou ser maleável, por vezes perigosamente. Foi invocado por todos os lados de conflitos posteriores. Durante a Segunda Guerra Mundial, propagandistas usaram a imagem dos espartanos para inspirar resistência contra a tirania nazista, enquanto, ironicamente, alguns aspectos da sociedade militarista e eugênica de Esparta também foram admirados pelos próprios fascistas. O símbolo era tão poderoso que podia ser torcido para servir a ideologias opostas, um testemunho de sua força emocional primitiva. Nos séculos XX e XXI, o mito experimentou um renascimento espetacular na cultura de massa, livros, histórias em quadrinhos e, mais notavelmente, filmes, levaram a história das Termópilas a uma audiência global de centenas de milhões de pessoas. Nessas reinterpretações modernas, a precisão histórica é frequentemente sacrificada em prol do espetáculo dramático. Os persas são retratados como monstros disformes, Xerxes como um déspota andrógeno, e os espartanos como super-heróis de peitorais definidos, lutando em câmera lenta. No entanto, mesmo nessas versões estilizadas e muitas vezes imprecisas, o núcleo do mito permanece intacto. A ideia de que um pequeno grupo de homens livres, através de um ato de vontade e sacrifício, pode se opor a um poder esmagador e, mesmo na derrota, alcançar uma forma de vitória imortal. A lenda se revelou mais forte e mais duradoura do que o próprio evento histórico. Ela sobreviveu ao Império Persa, ao Império Romano e a todos os impérios que vieram depois. Por quê? Porque ela toca em algo fundamental na psique humana, a crença de que vale a pena morrer por certos ideais, a história de como homens livres preferem a morte à escravidão. As Termópilas não são mais apenas um lugar no mapa da Grécia, são um lugar na paisagem de nossa imaginação coletiva, um memorial não de pedra, mas de ideias. A ideia de que a honra não é negociável, a ideia de que o espírito humano pode, por vezes, ser uma arma mais forte que o aço, e a ideia de que o sacrifício de poucos pode garantir a liberdade de muitos. É um legado complexo e, por vezes, problemático, mas inegavelmente poderoso, um sussurro que viajou por 2.500 anos para nos lembrar do preço que, por vezes, deve ser pago pela liberdade. Leônidas e seus guerreiros fizeram a sua escolha, e essa escolha os transformou em um símbolo eterno. Mas os símbolos, por mais
inspiradores que sejam, não vencem guerras sozinhos. Os sobreviventes as vencem, aqueles que recuaram para lutar em Salamina e Plateia. 2 milênios e meio depois, seu ato ainda inflama debates. Então, diga-nos, o que deixa uma marca mais profunda e útil na história? Um grandioso exemplo de como morrer com honra ou uma difícil vitória conquistada por aqueles que escolheram viver para lutar outro dia? Escreva a sua escolha nos comentários. A sua perspectiva é o que dá vida a esta história.